Pronto. Agora estamos gravando, tá? Eu vou retomar aqui o que eu estava falando antes. Para quem falou que estava muito baixo, continua muito baixo, tá ruim, não tá dando para entender. Ah, é, né? Harrison não é besta, não. Bom, vamos lá. Tudo bem que vocês estavam escutando bem o Daniel, né? Quem falou que minha voz está baixa, e aí pode ser que se aumentar um pouquinho o volume do aparelho de vocês ou do próprio computador, melhore um pouco também, tá bom? Vamos lá. Eu estava falando com vocês, né, que essa semana teve gente tirando dúvida ainda sobre a primeira atividade, né? E o prazo de entrega dessa atividade, inclusive, ele estava, se eu não me engano, para terça-feira à noite, e aí eu joguei já para o dia 7, tá, de junho, que se olhar no calendário aqui, dia 7 de junho vai cair na segunda-feira, quer dizer, agora até quem está entrando na disciplina agora vai ter uma semana ainda para se situar das coisas todas, olhar lá a atividade e fazer, tá? E aí, reforçando a explicação dessa atividade, a ideia dela é o seguinte, né? Eu pedi para vocês especificarem o que seria a definição de um sistema, né? Eu já até vi algumas respostas e gostei, porque teve muita gente já associando, né, essa palavra sistema a software, né? A aplicativos ou programas de computador ou sistemas computacionais. A Bruno perguntou o que? Era arquivo no AVA mesmo? Bom, eu não sei a pergunta do Bruno, o que ele quis dizer com isso aí, tá? Mas eu vou tentar, depois eu abro para ele perguntar de novo, tá bom? Então, a ideia é vocês definirem sistema, e aí teve muita gente definindo já sistema computacional, porque para o contexto da pergunta, né, ou da atividade, faz bastante sentido você definir sistema como sendo sistema computacional mesmo, porque depois eu peço para exemplificar sistema. Então, pense aí no sistema na área de informática, na área da mecânica, na área da elétrica, na área da construção civil, né, na área de meio ambiente, cultura, lazer. Então, quer dizer, a ideia era pensar mesmo sistema como sendo algo que pudesse atuar, né, dentro de alguma dessas áreas, auxiliando nas atividades, nas tarefas, tá certo? Então, quem definiu como sistema computacional, logo já percebeu que para exemplificar o sistema computacional aí seria o caso então de, por exemplo, na área da mecânica eu poderia ter um sistema para controle de estoque e ordens de serviço dentro de uma oficina mecânica, né? Ou um sistema computadorizado para alinhamento de roda de veículo, tá certo? Alinhamento, balanceamento eletrônico, né? Quem tem carro aí já levou o carro numa oficina para fazer um balanceamento de roda quando troca pneu, por exemplo, né? E um alinhamento. Na hora do alinhamento, o cara bota o seu carro lá numa plataforma e tem lá um monitor com uns valores, né? Umas janelinhas lá com os desenhos da roda e uns números indicando como é que estão as angulações, ou sei lá, dentro de um gabarito, né, de valores, o que ele precisa ajustar, aperta um parafuso, muda um valor lá na tela, puxa um cabo lá, ou vira o volante, muda um outro valor na tela. Então, quer dizer, é um sistema de informática aplicado, por exemplo, num cenário de mecânica, né? Ronildo, professor, nós apenas esclarecemos os procedimentos
para essas atividades, rotinas em um sistema, certo? Na verdade, é só dar uma visão geral mesmo. Na verdade, isso que eu estou falando não precisaria nem estar na resposta dessa atividade agora, tá? Essa primeira atividade você só precisaria falar assim: sistema computacional são ferramentas que auxiliam em atividades que podem ser automatizadas, por exemplo, né? Isso poderia ser um exemplo de definição. E aí, como exemplo disso, temos sistemas para controle de estoque em supermercado, nós temos sistemas computacionais, né, para automação de balanceamento de roda de automóvel, ou auxiliar, né, de alinhamento de roda de automóvel. Ou eu tenho também sistemas voltados para o meio ambiente, para controle de temperatura e irrigação, né, ventilação em ambientes controlados para cultura de plantas, né, orquídeas, qualquer coisa assim, tá certo? Na cultura e lazer, nós temos sites com divulgação de eventos, são sistemas, né? Sistemas educacionais, por exemplo, nós temos sistemas virtuais de ambientes virtuais de aprendizagem, né? Exemplo, o Moodle que a gente usa aqui, que em cima dele nós construímos o nosso AVA, tá certo? Então, essa primeira atividade ela é bem assim, aberta a resposta, né? Tanto que quem estava tirando dúvida comigo durante a semana, eu falei, olha, essa atividade nem tem muito certo e errado, né? O interessante mesmo é ver de vocês, né, a percepção que vocês têm hoje de sistemas, certo? O que para vocês representaria essa palavra sistema, né? Aí quer dizer, como a gente está no contexto de uma disciplina que vai falar de introdução e desenvolvimento de sistemas, na área de informática, né, a gente já entende que esses sistemas que nós estamos falando aqui são sistemas computacionais, né? No final das contas, isso acaba sendo complementar a nossa segunda atividade, que é a que eu tenho mais interesse de falar um pouco dela hoje com vocês, porque eu acho que essa daí talvez é que esteja mais nebulosa, principalmente para quem não é da área de informática, está ingressando na área de informática agora, tá certo? Que é uma atividade que eu também, de propósito, deixei ela o mais aberta possível, né? Para poder, inclusive, com a segunda atividade, fazer um levantamento de perfil da turma, no final das contas também, tá? E, ao mesmo tempo, ir mostrando para vocês a evolução dentro de desenvolvimento de software que nós vamos ter durante essa disciplina, tá? Então, ficou alguma dúvida sobre a primeira atividade? Para quem não fez ela, para quem não entregou ela ainda, agora conseguiria fazer? Não estou dizendo para fazer agora não, tá? Mas a partir de agora, né? Para entregar aí amanhã ou durante a semana que vem, tá? Se tiver alguém que queira perguntar mais alguma coisa sobre essa atividade aqui, fique à vontade, tá bom? Depois nós entramos na semana 2, que efetivamente temos aí já conteúdo da disciplina, né? Levantamento de requisitos já é um tópico do nosso planejamento, né? Que o Daniel estava até falando lá, né, de plano de ensino. O professor apresentou o plano de ensino. O nosso plano de ensino foi até mais falado do que propriamente escrito, né? Porque eu acho que nesse primeiro momento ele, como é que eu vou dizer, ele é mais representativo, né? A gente consegue entender mais as coisas. Se eu chego para vocês e lasco aqui um texto com o conteúdo que vai ser visto na disciplina no formato de texto e falo, olha, vai ali, olha o que a gente vai aprender, né? Isso acaba não
não sendo muito produtivo, né? Então aqui, ó, eu estou na segunda semana, né? Uma primeira especificação de sistema. Essa aqui, entrega para definição de planilha para definição de grupos. Eu pedi para fazer em grupo, né? No máximo 3, não foi isso? Deixa eu abrir aqui. Por um momento eu tive um estalo, porque ontem eu estava dando uma outra aula e aí parecia tanto o pedaço aqui, né, da atividade com a outra, que eu fiquei um pouco confuso, mas tá certo. É isso mesmo, né? Essa daqui é a nossa segunda atividade, né? Nessa eu não defini a pontuação aqui com vocês, né, no texto aqui da página, mas eu vou acrescentar aqui, tá? Essa atividade da primeira especificação, essa daqui já vai valer 10 pontos, tá ok? Ela vai valer 10 pontos porque depois ela vai ser incrementada, tá? Então depois eu vou colocar aqui para vocês que essa atividade ela tem um valor de 10 pontos, tá? Beleza. Então, ó, a gente fala aqui de uma primeira especificação de sistema, né? Aqui nesse caso, eu estou realmente agora preocupado em falar de software, né? Porque a gente já falou de levantamentos de requisitos na aula passada, né? A carga teórica, eu acho que da aula passada foi até grande, devo ter colocado várias pessoas aí para dormir, falando muito, né? Então, agora a gente dá uma pausa no conteúdo sobre levantamento de requisitos, porque agora o meu objetivo nessa atividade é fazer justamente vocês se verem no lugar de cliente, tá certo? Na atividade eu coloco assim, né? Eu peço para elaborar, né, a especificação de 2 sistemas computacionais de sua livre escolha. Então você vai pensar em qualquer programa que você gostaria que fosse desenvolvido por alguém, tá certo? Esse alguém é você? Pode até tornar a ser depois, tá certo? Mas nesse momento não é para se preocupar com isso. É para vocês pensarem em coisas que seriam até assim de interesse pessoal, inclusive, tá? Coisas que vocês acham que teria uma utilidade na vida de vocês. E apresentar, né, a ideia utilizando recurso e ferramenta que julgar necessário. Então, quer dizer, quando eu falo para vocês usarem ferramentas e recursos que vocês julgarem necessárias, úteis, é no sentido que alguns de vocês já devem conhecer, por exemplo, ferramentas que permitem desenhar diagrama, né, modelos conceituais e tal, que aí entregaria alguma documentação um pouco mais sofisticada, tá certo? Ou até mesmo ferramentas que permitem você criar protótipos de site ou de aplicativos celulares, tá? Eu não quis de propósito indicar ferramenta aqui agora para não ser, como é que eu vou dizer assim, muito influenciador na solução, né? Porque depois sim eu vou sugerir o uso de algumas ferramentas, porque já vai fazer parte da nossa disciplina, né? Adotar o uso de algumas ferramentas para melhorar essa documentação de especificação de software que vocês precisam fazer agora, tá certo? E que vão melhorar ela depois, né? Quanto mais bem elaborado tiver essa especificação, vocês entendem que melhor vai ser para mim entender o que vocês querem que seja desenvolvido no sistema, concorda? O software. Todo mundo está escutando? Está tudo bem? Ninguém está falando nada? Ninguém está perguntando? Beleza, né? Então, aí eu coloco ainda, né? Tem esse aspecto ali. Grupo de no máximo 3 componentes. Eu não sei como é que está sendo a relação de vocês nesse formato online aí, né?
nesse formato remoto, se vocês estão tendo facilidade de comunicação entre vocês, se a coisa está muito difícil, vocês estão se sentindo muito sozinhos, né? Então eu estou deixando assim esse aspecto particular, individualizado de cada um, né? Seguir um rumo nessa atividade, tá? Se eu, por exemplo, sou um aluno que meu horário, por exemplo, de trabalho não coincide nem direito com o horário da aula, né? Essas aulas síncronas do professor, por exemplo, eu acabo assistindo elas direto depois, vendo o link do YouTube no AVA, porque nem isso eu estou conseguindo conciliar direito ainda, né? Então desse jeito eu prefiro fazer sozinho. Nesse caso, a gente pode pensar numa única especificação de sistema ao invés de dois, tá? Porque eu acho que o aluno sozinho ele já vai trabalhar muito, né? Agora, o aluno que estiver trabalhando em dupla ou em trio, aí eu acho que já vale a pena mesmo ser nesse formato de entrega de dois sistemas diferentes. Porque às vezes, numa troca de ideia, né, entre grupos, sai um amadurecimento já da especificação de um sistema para outro, ou as ideias também que os componentes, né, desses grupos vão ter ao conversar sobre o que vai fazer, também acaba sendo mais fácil pensar em dois sistemas aí, né? E por exemplo, é possível, né, que alguns de vocês estejam só conseguindo acompanhar essas aulas por causa do celular. Se não tivesse o celular, nem isso daria para fazer. Nesses casos, eu acho que poderia ser uma boa solução você ir para o papel, tentar desenhar as telinhas do programa, né, ou do aplicativo de celular que você acha que poderia ser legal, tá certo? Com os campos lá, por exemplo, de cadastro de qualquer coisa lá que vocês estão pensando, né? Por exemplo, vamos pensar teve gente falando aí de sistema educacional, né? Se eu quisesse pensar, por exemplo, num programinha só para fazer inscrição em eventos, por exemplo, a gente viu lá, né, que a Jordana falou do NAC, que a gente tem lá no IFES uma agenda cultural anual, né, ou semestral. Na verdade ali é anual mesmo. E nós temos vários eventos que podem ir acontecendo durante o ano, e esses eventos precisam, por exemplo, ter um cadastro para que as pessoas que querem fazer apresentações artísticas se inscrevam, né? Aí como é que seria esse sistema? Seria, por exemplo, um site na internet, né, web, né, que eu poderia acessar na internet, e aí ele teria, sei lá, uma telinha de login e senha, né? Depois desse login e senha eu ia visualizar lá o cadastro, ou sei lá, várias fotos de eventos disponíveis, clicar no evento e dizer que eu quero participar, né? Então, quer dizer, às vezes desenhar isso no papel ou num aplicativo que permite você fazer esse tipo de desenho facilita bastante o entendimento, né? Amadurece, né? Simplifica bastante para quem vai programar aquilo depois, né? Desenvolver aquele sistema depois, entender qual é a ideia que está passando na cabeça do cliente, no caso dessa atividade, vocês, cliente, tá certo? Aí a gente viu assim que nós temos na turma gente que já trabalhou até em software house aí, e que já tem domínio pleno em desenvolvimento de sistemas, com todas as etapas. O camarada já está acostumado a fazer análise de sistemas, está acostumado a fazer acompanhamento da equipe de desenvolvimento, utilizar métodos de teste, né? Métodos de acompanhamento de processos, de software. Então, é possível que nesses casos a gente tenha até surpresa, né? Uma especificação de sistema muito completa, né? Com aplicativos que permitam você fazer lá prototipagem, etc. Então, nesse sentido, o meu objetivo aqui não é
por exemplo, dá ponto, né, ou vou dizer para vocês que vale mais ponto a especificação que eu entendi melhor. Na verdade em cima da especificação que vai ser dada. Pois é, Tamires, esse camarada poderia entrar no seu grupo, né, e ajudar bastante aí. Eu não lembro quem foi que falou de software house na aula passada, mas se você, daqui a pouco ele vai se manifestar aí. Foi o Ronildo, né? O Ronildo está escondendo o jogo, então tá ótimo. O pessoal já descobriu ele. Bom, tudo bem. Mas aí, como eu disse, né? O objetivo dessa atividade é perceber como é que vocês estão especificando o software agora. Tá certo? E aí, quer dizer, ficou difícil, ficou fácil de entender? Ficou difícil, ficou fácil de entender a especificação? Isso é algo que eu vou comentar, tá certo? Então a correção dessa atividade vai ser como? Eu vou dar um feedback, eu vou dar um retorno sobre a documentação que foi entregue, tá certo? Vou fazer um comentário e sugestões, né, para melhoria da documentação. E aí, em cima desses comentários, depois vocês vão absorver e vão entender melhor a proposta de uso de alguns recursos, né, que a gente vai mostrar e, consequentemente, vai partir para uma terceira atividade depois. Como eu acredito que isso aí, para não ficar uma coisa feita muito às pressas, muito no desespero, precisa de tempo, eu vou dar então para vocês, né? Eu já dei essa semana aqui, vou dar a próxima semana, né? E aí, na quinta-feira da semana que vem, eu já dou mais uma andada no nosso conteúdo teórico para vocês irem em paralelo desenvolvendo isso dali, tá certo? Então daqui a 2 semanas eu pretendo já ter até dado o feedback para vocês dessa atividade e entrar com propostas e sugestões de ferramentas que auxiliem, né, nesse tipo de trabalho que é documentação de software. Beleza? Eu não entendi muito bem a parte de grupo fazer 2 sistemas. Bom, vocês vão especificar 2 sistemas. Vocês vão, em grupo, pensar, por exemplo, eu gostaria de ter um site lá de eventos que o professor sugeriu lá na aula, por exemplo, né? Gostei, de repente eu trabalho com essa coisa de eventos, né? Mas eu queria também, sei lá na minha igreja, né, eu estou vendo que existe uma demanda, por exemplo, por cadastro de pessoas que frequentam, certo? E aí o que vai ser esse cadastro? O que precisa ter nele em termos de dados das pessoas que frequentam? E o que esse sistema vai oferecer para essas pessoas que estão cadastradas? Por exemplo, vou mandar mensagens, né? Vou mandar avisos de horário de culto, ou sei lá, se for missa, que seja missa, né? Então, teria que ir pensando nessas possibilidades de software. Como vocês são 3 cabeças pensantes, eu entendo que 2 sistemas vão gerar, inclusive, a possibilidade de 2 sistemas totalmente diferentes e que um pode ser muito fácil de se explicar só escrevendo e que um outro sistema, para você explicar, talvez tenha que desenhar. Tá certo? Aí a Larissa colocou ali, tem que ter grupo ou pode fazer individual? Pode fazer individual. Fez individual, eu permito, né, que seja feita apenas uma especificação de sistema, não precisa fazer 2. Tá certo? Porque a experiência sozinho de fazer um só já está bom demais, tá certo? Agora em 3 ou em 2, eu entendo que dá para desenvolver 2 ideias diferentes, né? E aí ter essa percepção aí. É claro que depois
eu não vou ficar mostrando para a turma as especificações que eu recebi, então vocês não precisam ter vergonha da forma como vai ser entregue essa atividade, tá certo? Só quem vai ver a entrega sou eu inicialmente. Se tiver alguma entrega que eu percebo que ela pode servir de exemplo, né, para que os outros colegas da turma compreendam, né, até eu mesmo, né, posso me surpreender e aprender bastante com essa atividade, né? Se eu receber aí um modelo de documentação de software que eu entendo que vai acrescentar no grupo, né, eu mostro para vocês na aula quando a gente estiver fazendo o comentário geral dessa atividade. Perfeito? Tem alguém que está assistindo a aula pela primeira vez? Pessoal que está assistindo pela primeira vez, né, eu não dei boas-vindas, né, ainda, mas sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos aí, tá? Eu queria dizer para vocês que não temos aulas síncronas desse jeito, com horário marcado, todos os dias não, tá? Da semana que estão marcados como aula nossa. Por exemplo, aqui seria a aula quinta e sexta. Se fosse no presencial, não tem jeito. Vocês teriam que ficar lá comigo no IFES, né? Até as 9h45, a galera do ônibus, né? Existe isso, né? A galera que pega ônibus pede para sair 15 minutos mais cedo, senão não consegue chegar a tempo no ponto, etc. Tal. Mas, assim, vocês perceberam que nossos horários ficaram para quinta e sexta à noite, né? Como pela resolução das APNPs a gente só tem essa obrigatoriedade de dar aulas síncronas aí a cada 15 dias, né? Alguns professores vão optar, inclusive, por seguir mais nesse formato de atividades lá no AVA e a cada 15 dias ir tendo esse encontro para tirar dúvidas do que propriamente fazer, vamos dizer assim, essa virtualização de sala, como a gente tem feito aqui, né? Mas eu gosto dessa presença porque eu acho que segura um pouco mais o interesse de vocês, vocês se sentem um pouco mais fazendo o curso, né? Não sei se se sentem mais perto também do professor, eu acho. Então, pelo menos uma vez por semana eu vou procurar estar fazendo esse encontro síncrono. Coloco também sempre no AVA o horário da nossa aula síncrona e o link, né? O link, se vocês salvarem esse link em algum lugar, podem ficar tranquilos que sempre vai ser o mesmo link, porque eu uso a webconferência da RNP que o IFES tem acesso, tá certo? Então, vocês já perceberam lá que o link é sempre o mesmo, né? É só pegar esse link e toda quinta-feira, então, às 8 horas, né? A gente está tentando manter esse padrão, a gente vai ter um encontro. Pode ser um encontro só para dizer: oi pessoal, boa noite, como é que está o andamento das atividades aí? Alguém está com dúvida? Alguém gostaria de sei lá, sugerir alguma coisa, né? Ou, sei lá, externar alguma inquietação, né? Alguma coisa que está incomodada e tal, a gente abre esse espaço também para esse tipo de coisa, né? Tanto vocês me ouvirem como eu também ouvir vocês e também não me sentir tão sozinho, né? Porque não pensem que esse formato remoto ele é muito bom para mim, não, tá? Eu, na verdade, como é que eu vou dizer? Eu fico muito feliz quando eu vejo que as atividades estão sendo feitas, porque eu percebo que quem está matriculado está conseguindo acompanhar o curso, está seguindo em frente, né? Mas, e nem sempre no encontro síncrono a gente tem esse reflexo, certo? Vocês viram que na primeira atividade, por exemplo, eu tenho 28 envios ai meu Deus, eu tenho 28 envios de exercícios feitos, né? E hoje a gente tem aqui 22 alunos assistindo a aula, isso se não tiver
usuário replicado na nossa lista. Estou vendo aqui, por exemplo, que o Everton, ele está lá com 2 dispositivos ligados, né? Então, só ele já está contabilizando aí como 2, né? Então, não temos nem 22 alunos. A turma matriculados são 51, né? Então, por isso essa minha preocupação, inclusive, de não sair lascando a lenha, tá certo? Chegar aqui e falar, achar que tá tudo as mil maravilhas e falar com vocês, olha, essa atividade que eu passei semana passada já era para estar sendo entregue agora e tal. Se vocês olharem essa atividade, eu estou dando 13 dias ainda, ó. Então vocês têm praticamente 2 semanas mesmo, como eu comentei, né, para estar postando essa atividade no AVO para eu poder dar uma olhada e aí a gente comentar ela. Eu sei também que vocês não estão fazendo só a minha disciplina. Então a carga de trabalho de vocês, a tendência é só ir piorando, né? Então eu não posso também ser egoísta e querer todo o tempo de vocês só para mim, né? Mas voltando à atividade, né? As perguntas interessantes ali, ó. Professor, para fazer o sistema, posso elaborar via fluxograma? Claro que sim. Claro que sim. E fazendo esse fluxograma, você pode, inclusive, nos balãozinhos, né, ir fazendo os devidos comentários, né? A gente vai ver mais para frente que esses fluxogramas, eles vão coincidir com algumas ferramentas, né, alguns diagramas que a gente vai acabar usando de uma maneira formalizada, sistematizada para a definição ou para uma concepção de um software, tá? Vou deixar então aberto para perguntas agora, tá? Para a gente aproveitar o tempo nosso aqui. Professor, essa especificação de sistema é para fazer como? Pois não consegui entender muito bem. Laísa. Bom, essa especificação de sistema você vai fazer de algumas formas que estejam no seu domínio, né? Por exemplo, primeira etapa da atividade, você tem que pensar o que você quer dizer para mim. Por exemplo, você vai me falar sobre um software que você gostaria que fosse desenvolvido. Beleza? Aí, para você falar como esse software seria, você pode descrever ele numa forma de texto, um texto corrido, com os itens, inclusive, que seriam, por exemplo, seus desejos, tá certo? Quais são os seus requisitos, né? Pensando lá no sistema de controle de estoque agora, tá? Eu trabalho, por exemplo, numa farmácia e preciso fazer um controle de estoque dos meus medicamentos. Assim que um cliente pergunta ao farmacêutico se tem um determinado remédio, não necessariamente o farmacêutico precisaria ir na prateleira, onde ele já sabe que ficam esse remédio, e verificar se tem. Ele tendo o sistema, ele pode ir lá na telinha do computador, escrever o nome do medicamento que eu pedi, vai fazer uma consulta, tá certo? E nessa consulta vai aparecer o nome do medicamento e quantas unidades desse medicamento ainda tem lá na farmácia. Quando esse medicamento for vendido, o sistema tem que ser informado que esse medicamento foi vendido e alterar a quantidade dele no estoque. Quando chegar nova remessa desse medicamento lá no estoque, eu preciso ter como acessar também uma tela de sistema, desse mesmo sistema, e alterar lá a quantidade desse medicamento agora na farmácia. Percebeu? Então são coisas que você vai imaginando na sua cabeça como sendo um software que seria útil para você. E o senhor precisa em criação de sistema muito fácil. Ah, sim, tá. Eu estou pensando em coisas fáceis para ficar palpável, né, Everton? Calma. Mas é claro que você pode extrapolar aí, tá certo? Você pode pensar em outras coisas. Não, licença, professor. Não, tava querendo dizer assim que, tipo, você pensa muito fácil, exemplo, rapidinho você já pensa em um tipo de software, entendeu? Já a gente, provavelmente, já tem uma dificuldade a mais. Ah, entendi. Eu tenho facilidade para pensar no software, tá tudo bem.
Você sabe que alguém me mandou uma mensagem parecida com essa sua mensagem agora no WhatsApp, e eu posso ter respondido essa pessoa de forma errada? Esse comentário que você fez foi muito interessante, porque às vezes eu posso estar lendo uma frase, entendendo ela de uma maneira, mas o comentário é outro, né? É verdade. Mas então, quer dizer, eu dei um exemplo, tá certo? Então são vários. Vocês querem ver uma coisa que eu achei muito legal? Quando eu estava no... Acho que tem uns 2 semestres isso. Eu estava com a turma do... na verdade, isso foi em 2019-2. Eu estava acompanhando eu estava com uma turma que era do integrado. E aí os alunos ficam manhã e tarde lá no IFES, né? Tem tempo pra caramba para pensar, brincar com as coisas e, sei lá, se divertir com a tecnologia, né? E aí eles fizeram um sistema que acabou sendo o projeto final de curso deles lá. E o pessoal do integrado, eles precisam entregar um projeto integrador, né? Assim como o pessoal do técnico informática também precisa. Agora no manutenção e suporte eu não tenho certeza, eu precisaria confirmar isso depois lá na grade de vocês, se existe o projeto integrador. Eu não lembro de existir, que seria tipo um TCC. Eu não lembro de existir, porque eu já fiquei muito tempo dando aula para o técnico manutenção e suporte no 3º módulo, né? A disciplina de projeto de instalação de redes de computadores, e naquela época eu não lembro de aluno preocupado com essa coisa de TCC. Tamires, não fique preocupada não, tenho quase certeza que não tem. Mas se tiver, tem que pensar que é algo divertido, né? Algo que vai integrar as coisas todas. Mas, sim, e implementar então esse projeto integrador talvez agora no ano passado, né? Não sei. Bom, mas vamos lá. Me perdi. Estava falando de sistemas, né? Tá certo. Aí, poxa, me perdi mesmo. Falei de TCC. Sim, o projeto integrador de uns alunos do integrado lá, por exemplo. Tá? Mas tem também uns muito legais dos técnicos, tá? Noturno. Teve um, inclusive, que o aluno, eu vou falar 2 exemplos logo, já lembrei de 2 aqui. Então, esse do integrado, para vocês terem uma ideia. Agora, para especificar, né, talvez não fosse uma coisa muito fácil de desenhar, né? Mas talvez fácil de fazer essa especificação escrita ou com modelagem, né, com diagramas, fluxograma, igual comentaram aí. Porque, por exemplo, eles pensaram num sistema que era para controle de irrigação da nossa horta lá do IFES, a horta comunitária do IFES. Então eles colocaram lá um sensor de umidade na terra e de temperatura. E aí o sistema deles era via Wi-Fi, e comunicava, esse sensor pegava o Wi-Fi do próprio IFES ali, e com aquilo eles já conseguiam acessar na rede do IFES pelo aplicativo de celular ou na versão web do computador, a temperatura e a umidade da terra, e controlar de acordo com a espécie, né, de planta que aquele sensor estava monitorando, a quantidade de água que tinha que ser colocada na terra, né? Então eu achei assim, que foi um sistema muito legal, mas que ele tinha vários aspectos diferentes, né, em termos de tecnologia para você especificar, né? Então assim, talvez não seja um momento muito bom para vocês dificultarem muito essa tarefa agora, né? Por exemplo, se for falar do sensor ou de alguma coisa que vai fazer monitoramento, né, que vocês citem a necessidade de ter o monitoramento, o que ele precisa passar de dados para o seu sistema, mas foque mais na especificação do software em si, tá certo?
Um outro exemplo de projeto integrador, que aí no caso foi no curso técnico em informática da noite, um aluno que trabalha na Arcelor, terceirizado lá, a empresa dele dava uma tarefa para ele, que era ir no depósito e verificar alguns equipamentos, né, e caixas, era mais coisa de equipamento mesmo, né, que ficavam guardados, armazenados lá no depósito, e que ele precisava tirar as medidas e dizer o local que estava aquele material, né. Tinham alguns armários também, né, eram coisas tipo, sei lá, peças grandes industriais que ele tinha que verificar onde estava e qual o tamanho, para saber, por exemplo, questão de ocupação daquele material naquele depósito. Aí qual a ideia que ele teve? Ele fez um aplicativo celular que permitia ele tirar foto do objeto no depósito, e aí depois ele ia com o dedo e ia arrastando sobre o objeto, como se ele estivesse desenhando o contorno do objeto, e ali já saía toda a dimensão, né, tipo a altura e a largura que ele precisava. Antes, como é que ele fazia? Ele ia lá no depósito, tirava foto, ia com a trena, depois imprimia o negócio, ou pegava um aplicativo que permitia ele escrever, ia lá e escrevia as dimensões, né? Então foi um sistema diferente, que eu não sei se escrever, né, fica muito fácil de entender, porque é a sensação que vocês devem estar tendo agora do sistema. Talvez alguns nem tenham entendido o que eu quis dizer agora, porque seria equivalente a fazer só usando texto. E nesse caso eu acho que seria legal eu poder desenhar para vocês, né, como é que seria essa telinha, né, do aplicativo, para você apertar um botão ou disparar a câmera, etc. Perceberam? Então é isso, para vocês nesse momento viajarem mesmo, né, e pensar como pode explicar de uma forma bem fácil para mim o que seria um sistema, ou dois, no caso, quem for fazer em grupo, né, para entregar nessa atividade. Uma sugestão minha agora, né? Quem for fazer em grupo, seria interessante que fizesse utilizando o Drive, que aí você compartilha um documento e edita ele compartilhado. Vocês sabem fazer isso? Né, o famoso Google Docs aí, né? Agora, no caso, é o Drive. No Drive a gente tem lá documentos, né? Cria um documento e adiciona colaboradores. Exemplo aqui, né? Vem aqui, bota lá Drive. No meu caso, aí eu acho que quase todo mundo aí tem já conta no Gmail, né? Então essas ferramentas da Google torna-se interessante nesse caso, né? Aí você vem aqui, coloca, né, novo, cria um novo. Ei, caramba, o que aconteceu aqui? Processando, está processando. Nossa, ele não está deixando eu criar, olha. Bom, vem aqui na conta, né? Oh, que beleza, só porque a aula é ao vivo, né? Aí é aquela história, quem sabe faz ao vivo, quem sabe se lasca, né? Assim? Travou aqui já. Oh, beleza. Pessoal, vocês estão me escutando ainda? Só para saber se foi minha internet que caiu, se está tudo bem. Então, né? Só não está funcionando, né? Aqui, ó, Drive, tá legal.
Aí você vem aqui no Drive, novo, tá carregando, tá melhor esperar. Aí tá vendo, ó, documentos Google, para quem nunca usou isso ainda, né? Aí você vai ter lá um ambiente para poder compartilhar com o seu grupo e aqui gerar o documento para poder fazer a atividade, tá certo? Aí vem aqui, né, em compartilhar. Aí, como eu não dei o nome aqui, eu vou botar aqui só um teste, tá? Aula 3, sei lá. Vou salvar só para ele não reclamar. E aí ele permite você criar um compartilhamento colocando lá o nome dos seus contatos, né? Ou no caso, se é uma pessoa que você não mandou e-mail ainda, você escreve o endereço de e-mail para ela lá, tá certo? Aí você vai adicionando. E aí, quer dizer, é legal porque vocês podem ir escrevendo, e se tiver 2 ou 3 participantes aqui, né, colaborando no texto ao mesmo tempo, ele vai marcando onde cada um está fazendo as alterações. Então vocês conseguem fazer, inclusive, de forma simultânea, conseguem, né, colocar comentários, aí abre também o bate-papo aqui do lado e assim por diante. E aí vocês conseguem trabalhar. Isso, é claro, né, é uma limitação que a gente sabe que existe, porque quem não tem computador em casa, por exemplo, não vai ter facilidade de usar essa ferramenta, né? É possível fazer pelo celular? Sim, é possível, né? Os aplicativos, até para quem tem Android, já vêm pré-instalados aí, tá certo? Mas o conforto, sem dúvida, não é o mesmo, tá certo? Por isso, eu não quis especificar ferramenta nenhuma nesse primeiro momento, tá? Mas eu sei que existem ferramentas que vão ajudar muito, né, se a pessoa tiver acesso. Então é isso. Pessoal, então tem mais alguma coisa para falar? Hoje queria até compartilhar com vocês que eu consegui ser vacinado pela AstraZeneca hoje, às 10 horas da manhã. Agora está começando a bater uma leseirinha até, eu acho que pode ser ela. O braço está bem pesado já. Logo, logo serão vocês, e aí todo mundo vai estar lá, dividindo o mesmo espaço, se Deus quiser. Já é o começo, sem dúvida. Nossa, João, é mesmo? Foi uma viagem, a aula, mas, mas isso é bom ou é ruim? Né? Porque agora eu tenho esse receio, né? Beleza, ajuda, né? Ajuda. Então tá bom. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui, até mesmo porque acho que é a mesma desculpa que eu dou sempre, né? O vídeo fica muito grande depois, e aí quem vai assistir depois fica lá passando, vendo se tem alguma coisa importante no final, e aí é melhor a gente encerrar para o vídeo também não deixar vocês vendo muita coisa que não vai acrescentar depois, tá certo? Aí eu vou deixar a sala aberta ainda mais um pouco para quem quiser falar mais alguma coisa, mas eu vou interromper a gravação, ok?